Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Antes do ocorrido com Sidney, ele estava visivelmente brigando com a balança. Seus amigos estavam extremamente preocupados com a sua saúde. Até que aconteceu o que eles mais temiam. Sidney estava no trabalho quando tinha caído para trás duro, depois de ter sofrido um infarto. Por sorte, seus colegas chamaram uma ambulância e os médicos conseguiram reanimá-lo. Ele ficou um tempo em coma, lutando contra a morte. Naquele limiar entre estar consciente ou não, Sidney viu coisas estranhas. Um homem aparecia no seu sonho e a todo momento o guiava para um túnel bem iluminado. Nessas horas, o seu consciente lutava. Dizia que era para ele não seguir em frente e que aquele caminho o levava à morte. Depois disso, Sidney se via correndo pelas ruas da cidade e um choro distante chamava sua atenção. Mas ele não dava bola para aquilo. A paisagem mudava a todo instante ao seu lado. Do parque da cidade para ruas cheias de prédio, uma selva de pedra, como diziam. Mas ele estava correndo, mas não estava saindo do lugar. Era todo em volta que se movia. Estava achando aquilo muito estranho. De repente, a noite virou dia. O tempo chuvoso começou a ficar árido. A visão da cidade mudou para o deserto. Ao longe, ele viu algo caído. Sentia a boca seca e uma sede terrível. Ele buscava por água. Um barulho ao longe. Novamente o choro distante. Novamente o cenário muda. E tudo fica escuro. Muito escuro. Algo que incomoda sua mente. O barulho de uma torneira pingando a todo instante. Sidney tenta tapar os ouvidos. Mas o barulho é na sua mente. Não tem como escapar dele. O homem pensa que vai enlouquecer. E quando estava chegando ao seu limite, quase aceitando o convite do homem para o túnel de luz, Sidney sentiu alguém tocando a sua testa. Então, ele abriu os seus olhos. Era Clarissa, a sua filhinha de 5 anos de idade, que estava acompanhada da sua avó, mãe de Sidney, que fazia carinho em sua testa. "Graças a Deus você está bem", ela falou. Sidney olhava para os lados. Não fazia ideia de onde estava. Demorou alguns minutos para entender tudo o que tinha acontecido. Precisava mudar muitas coisas do hábito da sua vida. Não poderia deixar aquela menininha órfã de pai assim tão cedo na vida. Seria uma injustiça. Ele então começou uma grande dieta e exercício. Não queria mais a vida de antes. Depois do susto, se ele quisesse estender ao máximo a sua vida, precisaria se cuidar. E foi isso que ele fez. Meses depois, quando voltou ao trabalho, devido ao longo tempo de recuperação e às sérias restrições médicas, Sidney estava bem mais magro e mais disposto. As veias que estavam entupidas no seu coração não estavam mais. Então o homem tinha mais vontade de fazer as coisas. Subir as escadas não era mais um desafio como antes. Ele exibia até uma fisionomia totalmente diferente e mais confiante. "Tá malhando, Sidney?" perguntou Jonathan, um colega de setor.
Sidney respondeu que estava correndo todas as noites depois do trabalho. Ele chegava, fazia um bom lanche e se arrumava para uma longa corrida pela rua. Esse ar noturno vinha fazendo muito bem para a sua saúde. Até a letra dos seus cartazes estavam diferentes. Estavam mais bonitas. Parecia que menos gordura nos dedos fizeram seus traços mais limpos. Literalmente, era uma nova vida. Sidney estava separado da esposa havia alguns anos. Ele ficava com a sua filha 2 vezes na semana. Mas nesse dia específico de noite, a menina havia ficado com a mãe. Era um jantar especial do seu ex-sogro. Ele não tinha sido convidado. Sidney gostava bastante desse ex-sogro, mas não tinha mais clima para estar lá. O seu casamento tinha terminado de uma maneira muito dura e abrupta. Não existia chance de uma reconciliação. Chegando em casa, ele fez o seu lanche saudável e ficou pensando um pouco em como a sua vida tinha mudado tanto e em tão pouco tempo. Bastou a iminência da morte bater à sua porta que ele teve que agir rápido. Na pressa para sair de casa, ele esqueceu os fones de ouvido. Quando já estava do outro lado da porta, se lembrou e pegou eles. Sidney queria chegar logo em casa. Um jogo de futebol começaria em breve na televisão. Ele escolheu o melhor aplicativo de música, foi na sua playlist e começou a tocar música clássica. Ele adorava correr ouvindo ela. Fazia da sua corrida um relaxamento profundo. Ele notava que o ambiente estava mudando rapidamente. Um frio colossal estava começando a descer em forma de gotas de sereno. Ele não gostava daquele clima. Poderia atacar a sua garganta e o obrigar a ir trabalhar gripado no dia seguinte. Não tinha nada pior do que isso. Ele corria e não estava vendo uma viva alma na rua. Todos já estavam naquela noite esquisita dentro de suas casas, se aquecendo do frio que parecia vir forte. Sidney não tinha visto a previsão do tempo. Uma frente fria estava vindo do Ártico. De repente, a música parou de tocar. Quando ele olhou, a bateria do seu fone de ouvido tinha esvaziado. Ele se lamentou de ter esquecido de carregar antes de sair de casa. Cabeça de vento a minha, ele se lamentou em voz alta, enquanto guardava os fones no bolso da sua bermuda. Nessa hora, sem o barulho da música no seu ouvido, ele escutou o choro de uma criança. A princípio, ele ficou intrigado, mas conforme ele continuava correndo, o som foi ficando mais e mais alto. Ele estava se aproximando da origem. O ambiente estava muito tranquilo e silencioso. Embora uma chuva tenha se juntado ao sereno que continuava caindo, quando o som estava já muito alto, ele conseguiu avistar a sua origem. Bem ali, no meio da praça, em meio aos balanços, a caixa de areia e o escorregador. A criança chorava. Sidney olhou para os lados em busca dos pais daquela criança. Que irresponsabilidade deixar uma criança de noite sozinha na chuva. Esse povo é totalmente maluco. Esse povo não tem responsabilidade, pensou Sidney enquanto se aproximava do carrinho de bebê. Mas quando ele chegou nele e deu uma olhada na criança, surpresa, não existia criança nenhuma. Era apenas uma criatura esquisita e disforme, que sem pestanejar, enfiou as garras no seu pescoço. Em sua última expedição antes da aposentadoria,
Um velho arqueólogo que não era muito afeito a respeitar regras, escavava em um local sagrado e proibido. Já havia feito isso outras vezes. Fora que tudo que ele encontrasse teria que ser fotografado, registrado e levado primeiro às autoridades competentes. Mas ele sempre escondia alguns tesouros na sua bolsa e ficava por isso mesmo. A sua fama garantia a ele uma certa imunidade. Ele estava se arriscando, pois sabia que ali naquele local, muitos séculos atrás, havia a lenda de um povo que brincava com coisas muito importantes, que sabia controlar e manipular seres de outras dimensões, monstros, fantasmas e coisas do tipo. Haviam registros em alguns livros empoeirados e velhos de alguns artefatos coletados ao redor do mundo. Eles indicavam essa região. Depois de muito procurar em lugares permitidos, só restou ao arqueólogo procurar nos lugares de acesso proibido. E logo na primeira escavação, ele achou algo que considerou muito valioso. Uma caixa de música que estava dentro de uma caixa de madeira. O curioso é que a ação do tempo parecia não ter afetado a caixa. Fora bastante poeira, ela parecia nova em folha. Ele a escondeu no meio da sua bolsa. A única coisa que não batia era o tempo. Ele se perguntava se já existiam caixas de música naquela época. Ele achava que não. Mas na madeira da caixa tinha alguns escritos que condiziam com aquela época. Achou estranho essa constatação, mas decidiu deixar para lá. É assim que os dias em que ele poderia escavar chegaram ao fim. Ele fechou o sítio arqueológico, feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ter achado e catalogado algumas coisas importantes, e triste por ter sido a sua última escavação. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nesses anos todos. Vocês são demais. E ele se despediu da sua equipe, com lágrimas nos olhos e sob muitos aplausos. Chegando em casa, ele deu corda na caixa e ela não funcionou. Então, com tanto esmero e apreço, ele abriu a caixa, a consertou e lubrificou as engrenagens, limpou a tampa muito bem, trocou a chave que girava para dar corda nela e a poliu. Tudo isso deixando ela impecável. Ele pretendia dar de presente no aniversário de 8 anos da neta Yasmin. Ela ia adorar. Assim que ela recebeu o presente, estava muito animada para dar corda logo e ouvir a canção. Mas a sua mãe pediu paciência à menina. Ela devia brincar com os amigos e só abrir e brincar com os presentes quando eles fossem embora. Quando a festa terminou, Yasmin correu para o seu quarto e ignorou os outros presentes. A caixa de música a chamava a atenção. Era magnética, inexplicável. Então, ela girou a chave para dar corda na caixa. A princípio, nada aconteceu, mas segundos depois, a música começou lentamente e uma névoa gélida se espalhou por todo o quarto, deixando a menina assustada e intrigada. Sombras surgiram por todo o quarto e depois se juntaram para formar a imagem de uma bailarina diabólica, com cabelos bagunçados e enormes unhas que mais pareciam garras. Era uma coisa grotesca. Do interior da caixa de música, uma bailarina emergiu, pálida,
com o olho faltando e o outro pendurado. Ela estava dançando. E a cada giro e passo que ela fazia, ela estava cheia de ataduras na testa, nos braços e nas pernas, como se fosse uma múmia, ou simplesmente uma pessoa que havia sofrido muitas queimaduras. A melodia, ela simplesmente seguia tocando, muito mais alto do que deveria, e por um período muito maior do que era o tempo estimado que duraria a canção. Yasmin achava que sua mãe apareceria a qualquer momento e a mandasse desligar o raio da música, mas ela não apareceu. Yasmin parecia ter sido levada para um universo paralelo e estava sozinho ali, com aquela bailarina. Paralisada pelo medo, ela tentava abrir a porta do quarto, mas não estava conseguindo. Ela a todo momento voltava para perto da caixa, como se ela estivesse presa por uma força invisível. A bailarina agora parou e apontou o dedo para a garota, e pela primeira vez, ela falou: "Vou pegar você! Eu preciso alimentar a minha melodia. Depois de tantos anos. Não se assuste, criança bonita. São apenas algumas gotinhas. Não vai doer nada. Eu juro." A bailarina falou com uma voz doce e rouca. A bailarina saiu de cima da caixa e andou na direção de Yasmin, que tentava se afastar e não conseguia. O medo estava estampado no rosto da menina, e os gritos estavam presos em sua garganta. Com um golpe rápido e preciso, a bailarina cortou o dedo da garota com uma lâmina que estava escondida na sua saia. O sangue jorrou, manchando a caixa de música, mas alimentando a sua melodia macabra. A menina gritou. O seu grito, ele foi tão fundo e tão agudo que tirou o velho arqueólogo do torpor. Devido ao calor muito quente, ele havia desmaiado. Os trabalhadores tinham levado ele para a tenda e dado água. Uma insolação brava. Quando ele estava melhor e pôde voltar ao lugar da escavação, ele viu que haviam encontrado uma caixa de madeira. E no seu interior, eles tinham encontrado algo. Estava caído dentro dessa caixa uma pequena escultura de barro de uma boneca. Ela parecia estar usando saia e sapatilhas. Logo, os arqueólogos a batizaram de A Bailarina. O velho achou que aquilo poderia ser um presságio terrível e tratou de, na primeira oportunidade, dar um sumiço naquela boneca. Era melhor prevenir do que remediar.